Fala galera do CG, eu sou George Ricardo e hoje eu tô aqui com o Gabi pra falar da mais nova temporada de Black Mirrors, a sétima temporada que chega anos depois de uma sexta temporada muito criticada. A temporada conta com 6 episódios cada um, explorando diferentes aspectos da nossa relação com a tecnologia, desde realidades virtuais até questões éticas sobre inteligência artificial. Mas antes de começar, você já sabe, né? Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e não esquece de marcar o sininho de notificação para não perder nenhuma novidade aqui do CG. Vamos lá, Gabi. A gente vai começar aqui a falar de Black Mirror, mas antes a gente tem que dar um spoilerzinho do que a gente achou da temporada em geral, sem entrar muito em detalhe dos episódios, né? Porque a gente vai fazer isso no decorrer do programa, que vai ser um pouquinho mais longo do que o normal. Então, Gabi, o que você achou dessa sétima temporada? Você que tava um crítico assíduo de Black Mirror até então, né? Vamos lá, gente. Desde que a Netflix comprou os direitos de Black Mirror, ficou cansativo, né, cara? Até o próprio Charlie Brooker, ele mesmo disse que não tava tendo mais tempo pra maturar as ideias e escrever os episódios, né? Porque a Netflix é muito predatória, queria uma temporada por ano, cara, com 6 episódios. E mesmo dentro lá da BBC, era 3 episódios a cada 2 anos. Eram episódios bons que davam tempo de maturar as ideias e tal. Então você teve uma temporada atrás da outra, depois da terceira, muito ruins, cara. Muito ruins mesmo. Assim, era de salvar um episódio a cada 6, sabe? Então... E aqui eu fui surpreendido, cara. Acho que por a série tá há muito tempo sem ter episódios novos, acho que teve um hiato aí de 2, 3 anos. Acho que ele conseguiu maturar ideias novas, ideias legais, né? A partir de um tema, que é o tema da mente e tudo. Então eu gostei, cara. Eu gostei. O saldo foi bem positivo. Se for comparar com as temporadas anteriores. As 3 últimas temporadas são desastres totais, né? E aqui eu acho que é muito bom, muito bom. Eu gostei de todos os episódios. Alguns mais, outros menos. Um eu achei meio forçado até, mas no geral é uma boa temporada de Black Mirror. Eu concordo, eu tendo a concordar com o Gabi. Acho que é uma das melhores temporadas recentes, assim, porque, tipo, é difícil comparar com as primeiras, né? Porque é aquela coisa meio nostálgica, nem era Netflix ainda. Mas eu acho que dessa nova leva, desde que chegou na Netflix, é uma das temporadas mais celebradas, assim. E ela não. E o que eu acho que o Charlie Brooker acerta aqui, Gabi? Eu acho que teve uma época que, como tava lançando uma temporada por ano, ele tava meio sem ideia, cara. E aí eu acho que ele começou a ou tentar se repetir demais, descaradamente, ou tentar, tipo, inovar demais, só que saindo do que é a essência de Black Mirror. Aqui eu acho até que ele não inova tanto, mas só que ele pelo menos consegue ter essa nova conversa com a questão da inteligência artificial, né? Que agora a gente tá numa coisa que é mais próxima do que é a realidade. Eu acho que esses episódios aqui trazem um pouco disso. E já tomando esse conceito, vamos entrar nas discussões dos episódios, Gabi, porque tem muito episódio pra gente conversar. E o primeiro que a gente vai falar, né, é o Pessoas Comuns. Nesse episódio, acompanhamos Amanda, uma professora que após uma emergência médica é conectada ao Rivermind, um sistema de alta tecnologia que a mantém viva. Seu marido, Mike, recorre a medidas extremas para pagar o tratamento, incluindo se submeter a autolesões em um site de streaming, uma crítica direta ao modelo de monetização digital e a desumanização da era da tecnologia. Gabi, a gente também fala aqui sobre coisas como assinatura de streaming, né? A Netflix fazendo uma autocrítica, talvez, aí. Autocrítica. A Netflix é muito cínica, Jorge. Cara, é um cinismo, né? Pra colocar um episódio desse no ar, né? Puta que pariu. É que a Netflix pode tudo, né? Que a Netflix é legalzona nas redes sociais, dá umas tiradas na galera e não sei o quê. Então a Netflix é legalzona, ela pode, né? Mas no geral, putz, é um episódio meio triste até, né? Porque não tá difícil de acontecer, né? Quando você pensa no que os streamings viraram, talvez uma operação, um negócio sério de saúde, cara, vire isso, né? Ou a pessoa fica super dotada e se ela tiver uma grana, ela pode até fazer parkour, né? Ou ela pode se fuder muito, né? Com propaganda, ela vira uma propaganda ambulante, cara. E é meio preocupante, assim. Esse episódio me fez refletir dessa maneira.
Mas no geral eu acho um episódio ok, assim, sabe? É um episódio que se repete também, né? Já é um tema recorrente dentro da série. Mas no geral, acho bom, acho bem atuado É. e também acho aquela coisa, né? O capitalismo tá ali presente o tempo todo, então o cara tem que trabalhar pra cacete pra pagar toda a saúde, e aí ele não tem de onde tirar dinheiro, ele vai lá e recorre a meios tão escusos, né? Tão escrotos, que é assustador, assim, até onde vai. Eu acho um episódio bom, cara. Acho que é aquele episódio de essência Black Mirror, né? É tipo o episódio do porco. É o primeiro episódio pra É. chocar logo de uma vez, né? O que eu acho mais legal nesse episódio, Gabi, é a questão de como que eles são meio que enganados, induzidos a entrar nessa, né? Porque quando a esposa dele, do protagonista, tem uma morte cerebral ali praticamente, eles vendem pra essa mulher aqui que tá na tela, ela vende pra ele que, o procedimento é de graça, você vai ter que pagar uma mensalidade de $300, que já é cara pra ele, mas ele fala, porra, pela vida da minha mulher, né, eu faço um esforço. O que pega, Gê, o procedimento é de graça, né? Isso pega muito, né, cara? Não, Sempre a gente é enganado, né? Você repara que a gente já viveu isso, por exemplo, com a Amazon Prime, que fez isso com a gente. Não vai ter, não. É baratinha, assinatura e vai ficar sempre baratinha. A HBO também. A gente tá vivendo isso com os jogos de videogame, cara. O PES é de graça. É de graça o PES. Mas aí quando você vai fazendo as microtransações, puta, você paga mais do que pagaria no jogo normal, entendeu? Então tem um pouco disso também, esse negócio do videogame, que você tem que pagar tudo, que você faz de graça, né? Você compra pega o jogo de graça e tem que pagar então, as coisas dentro do jogo, né? E tem essa coisa de transformarem os streams hoje em dia numa isca digital, né? Porque, como a gente falou, quando a gente assinou a HBO, eu lembro que tinha aquele negócio, a sua assinatura vai ser metade do preço o resto da vida. Só que daí eles não contam que quando o seu cartão der algum problema e tiver que vencer, aí você já não vale mais, porque trocou o cartão, já trocou a assinatura. Eles inventam umas regras no meio da parte, com a partida rolando, tá ligado? Inventaram isso, mas a minha não ficou vitalícia metade pra vida inteira, não, cara. Tanto que eu cancelei depois dessa palhaçada aí, cara. Tá vendo? Tipo, tem muita gente que reclama disso. E a própria Amazon Prime também nunca falou que ia ter anúncio. Mas aí, o que eles fazem na série que eu acho que é muito paralelo com isso? Eles falam, $300 é o pacote básico aqui, não tem anúncio, não tem nada no começo. Aí, conforme ela fica dependente disso, né? Eles começam a inserir essas dificuldades. Eles criam a dificuldade pra vender a facilidade, ó. Vão criando plano, né? Plano disso, plano daquilo. Aí o plano que é plus, né? De repente já não, é o plano comum. Aí tem o plano básico, aí tem o plano hiper foda lá, que a mina faz parkour e tudo. Então tem uns bagulho desse, né, cara? É meio uma crítica diretaça, assim, e me impressiona estar dentro da Netflix, porque a Netflix pode tudo, né? Mas também tem aquela coisa, né? Como você disse, é mais do mesmo. Não tem nenhuma grande novidade aqui nesse episódio, sabe? Que a gente vai ver. É aquilo, né, Gê? É um mais do mesmo muito bem feito, sabe? É um mais do mesmo com a mesma crítica de sempre, é um mais do mesmo bem filmado. É um mais do mesmo bem atuado, os atores são muito bons, né? Um deles é um comediante inglês, né? Eu esqueci o nome dele. Peter alguma coisa. É um cara muito bom de serviço, velho. E eu já vi ele muita produção boa. A menina também é muito boa de serviço, cara. É bem atuado, um arroz com feijão muito bem feito. Eu gostei. E uma coisa que vai ser recorrente nessa temporada, que a gente vai falar quando a gente falar dos episódios, mas é o final. A gente tem poucos finais felizes nessa temporada, né, Gabi? É porque o final é bem trágico. A gente tem praticamente ele quando ele vê que não vai mais conseguir pagar, ela também, tipo, tá cansada daquela vida de ter essas privações. Então ela praticamente pede pra ele matar ela, né? Tipo, pra ele encerrar aquilo ali. E é assim, a contagem regressiva pra ela voltar a ser uma propaganda ambulante. Enquanto ele tá matando ela tá falando uma propaganda, cara. Então é meio assustador, assim, sabe? E aí ele levanta, e pra mim deu a entender completamente que ele levantou, cara, e se matou também, né? Que se matou na frente da câmera com o estilete até ganhar dinheiro lá, se cortando, sabe? Então, putz, é um clima pesado desse episódio, cara. Isso daí pesou o clima. E também, eu não podia, antes da gente trocar de episódio aqui, eu não podia deixar de falar também que ele fala muito sobre essa coisa da exaustão do trabalho, né? Porque ele começa a pegar vários turnos e mais turnos pra conseguir manter essa assinatura da esposa dele.
E ele, tipo, praticamente não tem mais vida, né? Ele não vê a mulher dele. Ele, tipo, só fica trabalhando pra tentar que ela fique viva, mas ela também não tem uma vida, né? E quando você para pra pensar, Gê, é um país de primeiro mundo, né, cara? Acho que o país lá é Inglaterra, talvez seja, alguma coisa desse tipo. Então é um país de primeiro mundo, é um país que tem um bom pagamento, assim, sabe? E mesmo assim você não consegue manter todas as coisas, né? Você não consegue manter seu carro, sua casa, né? O carro dele é velho, né? E tal. Então tem um pouco disso também, tem essa crítica ao primeiro mundo aí acontecendo. Então vamos girar aqui pro próximo, Gabi. Vamos falar agora de Beth Noir. Maria, uma funcionária de uma confeitaria, vê sua vida virar de cabeça para baixo com a chegada de Verity, uma ex-colega de escola. O episódio mergulha em temas como gaslight e manipulação da realidade, refletindo preocupações contemporâneas sobre desinformação e alienação também. Gabi, esse é o episódio que eu considerei mais fraco, assim, deles. Esse... Ele quer meter multiverso, que é uma coisa que tá saturada já, né? Ele tenta até fazer uma relação com a tecnologia, mas a tecnologia é muito mal explorada, cara. A gente sabe que tem a tecnologia, que a Violet criou essa tecnologia, que é essa mina loira que vocês estão vendo, só que a gente não tem nenhuma informação de como ela funciona direito, tipo, por que ela funciona. Isso não existe, né? Tipo... No fim das contas, já é um episódio muito viajado, né, cara? É um episódio que viaja na maionese mesmo. A menina, ela escreveu um código de computador porque ela é a gênia da computação, né? É uma nerdona e tal. Só que ela é ressentida com o bullying que ela sofria, né? Ela poderia ser o que ela quiser dentro do algoritmo que ela criou, só que ela quer se vingar das pessoas que cometeram o bullying com ela, né? E nessa tecnologia, cara, é estranha, né? Porque ela usa um pingente para fazer a troca de universo pro universo que as pessoas estão e que ela quer mudar. Por exemplo, a menina é alérgica a nozes. Aí nesse universo não existe essa alergia a nozes, e aí ela muda isso, né? Então tem uns negócios muito viajados a partir desse pingente. E aí quando o episódio tenta explicar de onde vem tudo isso, aí eles só mostram os servidores, assim, né? Que a menina construiu dentro da casa dela e ela molda o universo do jeito que ela quiser, cara. Ela é a feiticeira escarlate, né, cara? Ela pode fazer o que ela quiser, cara. E pronto, e já era, e acontece, né? Então eu achei muito viajado. É bem viajado mesmo. Eu acho que, assim, esse episódio, ele é um dos mais forçados, assim, no sentido de... pra história andar, eles precisam de uma protagonista muito burra. Então a protagonista fica fazendo umas decisões, assim, meio estranhas, meio... que você fica, tipo, por que ela foi fazer isso? No fim das contas, ela também é uma protagonista meio odiável, né? Porque ela cometiu bullying, né? Ela era um bully, sabe? E aí ela se vê perdendo espaço, cara, e aí ela fica pistolaça, cara. É estranha a reação dela, é uma pessoa que já não fazia parte mais do passado dela, e ela volta e fica falando pra todo mundo, ó, ela é estranha, ela é não sei o que, ela é isso, ela é aquilo. Tá certo que a outra menina também tem o poder do multiverso na mão dela, né? Então, exatamente. Né? Essa tecnologia que ninguém sabe de onde veio, pra onde vai, como ela escreveu o algoritmo que faz ela fazer o multiverso moldado do jeito que ela quiser, mas sei lá, né? É um episódio de putriquinha, episódio de fofoquinha, episódio de Meninas Malvadas do Black Mirror. Meninas Malvadas, bom exemplo, cara. Meninas Malvadas de Black Mirror. E eu achei também que eles tentaram emular um pouco nessa vilã, né? Uma coisa que eles tentam falar em alguns episódios aí durante essas temporadas, que tem muito no SS Callister, no primeiro episódio, né? No primeiro episódio desses dois que existem, do Jeff Plemons, né? O personagem que é um nerd, que ele tem tanto poder que ele acaba ficando maluco com esse poder que não sabe mais com o que usar. E ela até fala isso em um certo momento do episódio. Eu já fiz tudo que eu podia. Fui rainha, eu fui a deusa do universo, eu peguei todo mundo nas festas, não sei o que lá, e agora eu senti um vazio, então eu quero matar vocês. Tipo, tá ligado? Tipo, é meio que isso. Simplesmente porque ela ainda se ressentia, mesmo sendo a dona do universo, ela ainda se ressentia com isso quando pensava nisso. Então o modo que ela achou de se vingar, né, e continuar sendo a dona do universo, era matando as pessoas que faziam bullying nela. Como ela já tinha matado a outra menina que também fazia bullying, agora ela foi pra essa e aí acontece, desenrola o episódio, né? E aí mesmo com todo esse poder,
que essa mina tem, a gente ainda consegue um final meio estranho, né? Uma reviravolta meio... que não faz muito sentido. A mina consegue tomar... A mina consegue tomar a tecnologia da vilã e ela, em vez de retomar a vida dela, ela resolve que agora ela vai ser a fodona, dona do universo. Ou seja, ela era uma puta de uma invejosa também, né? Ela queria ser... No fim das contas, é inveja purinha. Cara, é tosco. Eu não gostei. É um episódio dessa temporada que eu... Esse realmente eu falo, putz, aí aqui escorregaram. Eu acho até que o episódio... Eu chego à conclusão de que o episódio é ruim, nem tanto pelo que vai acontecendo, mas quando chega no final você fala, puta, toda essa história pra isso. Tipo, que merda, tá ligado? Tipo, fiquei 40 minutos vendo isso, não dá. Mas é isso, gente. Vamos girar aqui vamos falar do terceiro episódio, agora chamado Hotel Reverie. Brandi Friday, uma estrela de Hollywood, é transportada para uma dimensão alternativa ao participar de um remake de um filme britânico vintage. O episódio explora a nostalgia e os perigos de se perder em realidades simuladas. Esse episódio, muita gente, Gabi, tem falado que é muito parecido aí com o San Junipero, né? Mas você até falou que não achou tanto. Mas tem não achei tanto. Temos uma realidade simulada, temos duas mulheres se apaixonando e tal. Ele é um episódio bem agridoce, né? Tem o fato de lidar com o lesbianismo também, tem um pouco disso. A temática LGBT tá presente nesse episódio com muita veemência, né? Com muita força. Também tem tem atrizes, né? Que a galera gosta, tipo a Aquafina. Não vejo nada nessa mina, mas ok. Todo mundo gosta. A japonesa, né? Aí, todo mundo adora Shang-Chi. Aliás, Shang-Chi, esse é o único episódio dessa temporada que tem atores da Marvel, tá? Tem logo dois, né? A Emma Corrin e essa menina do Shang-Chi. Que eu nem sei falar o nome dela, mas... Enfim. É um episódio mais agressivo. Eu gosto do conceito do episódio. Acho que também estamos próximos disso, né? Com alguém simplesmente atuar com um monte de AI, né, que não existe, simplesmente fazer um o deepfake evoluído, cara. Né? Sim, acho que estamos também muito próximo disso acontecer, né, de ter um filme que o Ryan Gosling e o Clark Gable atuem juntos, assim, acho que tá muito perto de acontecer, tanto que faz essas piadas com os Ryan, né, tem essa piada, né, mas no geral é um episódio que eu gosto, eu acho que ele se afasta de San Junipero e ele vai mais pro show de Truman. Lembra do show de Truman? Aquele filme que o Jim Carrey tá preso num reality show? Quando a menina descobre que ela tá num filme, cara, e vai atrás de ir embora daquele lugar e descobre quem ela realmente é, puta, me lembrou bastante show de Truman. E aí, com o final do episódio, como não é um final tão agridoce assim, né? Porque no final o filme acaba, olha esse vilão, menina... cara. Olha esse vilão de filme dos anos 60, cara. Esse cara bota medo em quem, esse capanga, bicho? É bom demais, cara. É bom demais. O climão de anos 50 do filme é bom, pô. É daquela época, Gabi, que os filmes tinham aquela coisa assim, porra, como que ninguém percebe que esse cara é o vilão? Olha a cara desse maluco, tá ligado? Porra, né? Caralho. Mas aí o episódio termina com um final um pouco mais chocante, mais triste, né? Porque a menina do filme no fim morre, e aí pra sair dessa realidade, o filme precisa acabar e os créditos precisam subir e tal. Então tem um pouco disso. E aí quando ela fala, ela sai dessa realidade. Então não tem um final tão agridoce como o San Junipero. Tá certo que no fim, lá mandam uma fita pra ela, né? e ela consegue se comunicar com a menina do filme através de um vídeo, mas acho que não sai dali, né? Então não é um final tão agridoce como San Junipero, mas os temas são parecidos, mas com uma nova roupagem. Eu curti. É o episódio, assim, é o segundo episódio que eu menos curti de todos, mas ainda assim ele consegue entregar uma boa reflexão, eu gosto, cara. Eu acho que esse episódio ele tinha tudo pra ser um dos melhores, talvez o segundo melhor da temporada, só que eu acho que ele derrapa em dois momentos. Tem um momento muito importante desse episódio, que é quando um dos pessoal que tá lá de fora, aliás, eu acho absurdo, a porra do cara derruba refrigerante no computador e dá um apagão. E o tempo dentro da... Isso porra, ridículo, né? Não dá. Aí o tempo dentro da... A gente descobre que o tempo dentro da simulação se passa diferente do tempo de fora. Então, tipo assim,
uma hora lá fora, elas estão passando anos lá dentro. E aí, então, elas constroem toda uma relação. E só as duas ficam em movimento, ficam conscientes lá dentro. Todo o resto, e tem uma explicação meio idiota também pra isso, mas, enfim, nem é o ponto. E aí elas ficam construindo toda uma relação, elas se apaixonam, elas se envolvem, elas literalmente se abrem uma pra outra. E essa parte é muito legal. Só que daí, quando vai voltar, cara, eu acho que eles cagam, porque eles simplesmente falam, não, ela vai esquecer tudo. Né? E segue o filme. Simplesmente segue o filme, pula a cena e ela esquece tudo, realmente. E ela esquece! Pulou então a cena, acabou, cara. Você joga toda essa construção dos personagens no lixo, tipo, a partir desse momento. Não, é uma construção interessante. Foi bom você tocar nesse ponto, que eu ia esquecer de falar. Pra mim é uma construção interessante, cara, porque no final das contas a Brand lembra, né, da menina, de como ela era, o que ela fazia, como ela agia, sabe? E do nada isso acabou, cara. E isso deixou a mina arrasada, cara. Eu fiquei assim, pensando nisso, que é isso que é uma inteligência artificial, né? Simplesmente você rebuta e ela deixa simplesmente de ser quem ela é, quem ela foi, sabe? Isso é um pouco triste. Quando você tá se comunicando de maneira humana, né? De maneira a conseguir se tocar, de maneira a conseguir a interagir com ela, e do nada ela se transforma numa outra coisa. E você não vai conseguir recuperar de novo. É foda, cara. E tem também um outro momento que eu acho que é muito legal e talvez não tenha sido tão bem aproveitado, que é a parte que ela meio que sai do script lá, a personagem, a atriz principal lá do filme. E aí ela começa a lembrar, tem uns ecos de lembrança da atriz de verdade, da atriz real, da vida real da atriz, de como foi gravar o filme. E aí a gente descobre que o ator principal lá, o galã, dava em cima dela e ela não gostava desse cara, e ela era apaixonada pela cinegrafista, por uma uma menina da produção lá, que maquiava ela, que ajudava ela nas coisas, e ela se apaixonou por essa mina. Só que um filme dessa época, né, nos 60, sei lá, era impensável ter um romance entre duas mulheres. Então até por isso é emblemático você colocar uma mina negra num filme de época pra fazer um papel masculino. E ninguém, tipo, no filme entender isso, né? Porque, tipo, até falam que ela vai ser vista como uma mulher, mas pra eles vai ser uma coisa normal, como se existisse naquela época. Novos tempos, né? É por isso novos que estão atualizando o Hotel Riviere, né? Para os novos tempos, né? Por isso que a mina se empolga, a Aquafina se empolga quando fala que a Brand tá interessada no papel, assim. Ela, meu Deus, estamos salvos, né? Os Ryan Gosling, os Ryans, né? O Ryan Gosling e o Ryan Reynolds recusaram o papel, né? Recusaram. Mas é isso, gente. Eu acho que é um episódio, apesar do Gabi ter razão, é um episódio mais lento, mais agridoce, menos agoniante do que outros. E é um episódio grande, né? O episódio de 1h20, cara. É o segundo maior episódio da temporada, né? Só não é maior do que o Callister, mas é um episódio muito grande, né? Realmente, Gabi. Vamos pro próximo aqui. Vamos falar agora de brinquedo. Nesse episódio, um suspeito de assassinato está ligado a um videogame dos anos 90, povoado por formas de vidas artificiais. Uma continuação do universo de Bandersnatch, que questiona os limites entre realidade e simulação. Pra quem não lembra, esse Bandersnatch é aquele filme interativo da Netflix que tinha o Sailor Termo, não, é o Will Potter. Will Potter. E aqui a gente tem o Capaldi, que eu nem percebi que era o Capaldi quando eu tava vendo o filme. Capaldi, cara, você vê, GG. Caralho, velho, o cara tá muito diferente. É pra você ver como o Peter Capaldi, ele é um ator muito versátil, né, cara? Ele atua de várias maneiras diferentes, e aqui, cara, ele tá meio reconhecível. A hora que ele foi roubar a loja de bebida, assim, eu meio que não saquei, assim, que era ele. E aí eu só fui sacando quando ele tava dentro da delegacia, né? Que os caras foram falar com ele, conversar com ele, pra saber o porquê que ele tava fazendo aquilo e tal. E aí ele revela um negócio muito maior do que só roubar uma simples loja de bebida, né? É um episódio bem trabalhado, eu acho. Eu gosto do episódio. Ele me lembra muito o Valdo, né? Que é um holograma criado e que de repente ele ganha uma força enorme e vira o presidente do país, né? Aqui é mais um termo revolucionário, né, cara? Porque ele é um cara que escreve pra uma revista de jogos, né? Você vê, 1994, né? Coisa, né? Ele escreve pra uma revista de jogos e o
o personagem do Will Poulter, né, que é o cara que faz os jogos lá, os jogos revolucionários, ele tinha essa beta desse jogo, e aí foi mostrar pra ele e deixou a beta lá com ele, e ele roubou a beta. E aí o jogo não foi lançado, cara. E aí só ele tem uma cópia do jogo. Só que o jogo ele é tão revolucionário que o jogo começa a conversar com você, né? Os bichinhos do jogo começam a te dar instruções do que fazer. A partir de um dia que ele ficou chapado de LSD com um amigo dele que frequentava a casa dele lá. Ele fica chapado de LSD e aí ele começa a entender os bichos falando com ele, cara. E aí os bichos vão pedindo... Durante o tempo, os anos vão se passando, né? E os bichos vão pedindo configurações novas pra poder expandir a mente dele, dos próprios bichos, né? Como se fosse uma inteligência artificial. E aí no final acontece a revolução, né? Ele mostra um QR Code pra uma câmera, e aí os bichos invadem todo o sistema de nuvem, e os humanos morrem, basicamente. Todos os humanos morrem e os bichos assumem os humanos. Né? Foi o que deu a entender no final das contas, né? Então aconteceu uma revolução a partir de um joguinho idiota, cara, de bichinho se multiplicando. Esse episódio também, Gabi, ele faz uma coisa que talvez seja interessante pra gente prestar atenção pras próximas temporadas aí, porque ele pega um personagem que era esse do Will Potter, que eu acho, se eu não me engano, ele morreu em 2000 alguma coisa, ele se mata, é dito lá naquele outro. Então a gente tem... E a gente vê que ele sempre interrompe uma porra de jogo pra começar outro. Então ele meio que descartou isso daí, é porque eu pensei em outro. E a gente não sabe que jogo é esse. Então provavelmente durante esses anos antes dele morrer, se matar, ele criou vários jogos que tenham dado problema, algum tipo de problema como esse, né? É um cara que vai gerar muito episódio ainda, né? Pelo que eu tô vendo, é um cara que vai gerar episódio pra caramba ainda. E esse maluco aqui que parece que saiu direto do Sorria, cara. Ele não parece que... ele não parece que tá drogado, ele parece que tá, sei lá, estranhamente feliz. E tem uma cena muito bizarra com ele, né? Que ele começa a se divertir matando esses bichinhos na simulação. Do computador, velho. E aí o cara fica maluco com ele e mata ele na frente dos bichinhos. E os bichinhos passam a confiar um pouco mais nele, né? Os bichinhos também ficam meio puto com ele, né? Ele fala que os bichos falam, ele me viu matando, viu como a gente é violento, e aí pra ele confiar em mim de novo demorou um tempo e tal. Sim. Então, tipo, eles eram pacifistas, digamos assim, no começo. Você entendeu? O que você entendeu que esses bichinhos queriam, Gabi, no final? Eles queriam tomar o poder pra quê? Eu acho que eles queriam expandir mente, né, cara? Porque conforme o tempo vai passando e eles foram expandindo a capacidade deles de pensar, né? Conforme eles iam pedindo pro Peter Capaldi ir expandindo a máquina e a mente de ambos iam expandindo, né? Tanto quanto a do Peter com a informação que ele absorvia dos bichinhos, quanto a dos bichinhos, né? Ganhando mais HDs, mais gigas pra pensar, né? Acho que é assim que geralmente acontecem as revoluções, né? A gente para tanto tempo pra pensar e do nada a gente tá colocando as coisas em prática, né? A gente não aceita mais ser apenas aquilo, né? A gente só vai, faz a revolução e já era. Acontece desse jeito. Eu gostei do episódio. Eu acho um episódio muito, muito bom, cara. Muito, muito bem atuado. O Peter Capaldi é um puta de um ator foda, cara. Eu gosto demais. E é um episódio que volta às raízes inglesas da série, né? Porque, tem muito dessa... O Capaldi é um ator inglês, assim, notável, né? Mas muito regional ali, digamos assim. Bem regional, bem regional. E... toda a ambientação, né? A ambientação tem cara de Inglaterra também, né? Todos os episódios tem meio essa cara de ambientação de Inglaterra, né, cara? Por ser uma série britânica, o Charlie Brooker também ser um cara britânico, acho que tem mais essa cara, né? Quando você traz um ator tão característico que, porra, todo mundo conhece do Doctor Who, né? Todo mundo ama o cara. Então é muito característico, né? E a pergunta que não quer calar, Gabi, quem era a pessoa na mala? Quem é a pessoa que ele matou? Eu fiquei esperando eles falarem isso, bicho. Ele não sabe o nome. Ele fala, eu conheci ele como Felp, já era. Matou o cara, picou e jogou sei lá onde, né? E nem sabe quem é o cara. Ele falou, nunca mentiu, realmente não sei, tá Fiquei esperando ele falar alguma coisa sobre isso e nada. Mas vamos lá, vamos pro próximo, gente. Vamos falar agora do episódio 5, que chama Eulog, cara. Um homem isolado utiliza um sistema que permite entrar em fotografias antigas para tentar lembrar o rosto do seu único amor verdadeiro.
uma narrativa melancólica sobre a memória e saudade. Gabi, esse aqui é foda, bicho. Esse aí, esse rapaz, aqui, esse caralho. me pegou de um jeito, GG, que eu vou te falar. Esse aí, cara... Eu quero, antes de passar pra você até, eu quero só falar uma coisa que tá muito na minha cabeça, cara. Esse episódio mostra como muitas vezes, mesmo sem saber, a gente é o vilão da nossa própria história, né? Incrível. A gente por uma idiotice, cara, por um detalhezinho apenas, a gente deixou passar uma vida inteira junto de alguém, sabe, que a gente gostava muito. Então esse episódio faz essa reflexão também, né, por um detalhe idiota, cara. E aí, bicho, aí a gente tem um ator genial, né, o Paul Giamatti, todo mundo conhece aí o cara, ele é muito conhecido por fazer os papel B, assim, os coadjuvantes, né. Ele tá sempre ali num coadjuvante aqui, outra colar. Mas, cara, quando ele tá no protagonismo, ele é um ator genial, cara. Ele é um ator brilhante. E aqui, o episódio é calcado inteiro na emoção do cara. E quando a emoção desse cara explode, nossa, velho, tem vários momentos desse durante o episódio, né? É ele lembrando, tentando lembrar dela numa festa, ele tentando lembrar num terraço, ele tentando lembrar numa lembrança dele que ele tirou uma foto no hotel que ela abandonou ele, sabe? Putz. E no geral é porque a menina morreu, né? A menina morreu, criou uma inteligência artificial, mandou pra ele tentar lembrar de bons momentos dela pra falar no funeral, sabe? Pra colocar no funeral. E essa inteligência artificial é a filha dela, cara. Isso, esse é um ponto bem importante, né, Gabi? Porque assim, a gente tem essa relação meio que. Essa paródia da Alexa, né? Então é tipo uma Alexa que ele tá lidando ali. E aí, a filha dela, dessa mulher que ele amou, e ele não vê o rosto há muito tempo, porque ele mesmo sabotou e cortou o rosto dela de todas as fotos que ele tinha. Então ele realmente não consegue. Eu até falei com o Gabi em off, né? Falei, mano, fiquei até com uma sensação que talvez ele tivesse um Alzheimer, alguma coisa assim. Porque é estranho de pensar que o cara não lembra do rosto de uma pessoa que ele amou tanto, assim, sabe? Que foi tão marcante na vida dele. Foi a única. Ele não teve filhos, cara. A única mulher que ele realmente teve um. Né, que dá a entender que ele teve uma relação mais firme, que ele pensou em levar pra frente, foi essa. Então, assim, quando a gente tem essa mulher, e aí. E até mais, né, Gê? Você vê que o episódio tem até coragem de falar de um caso que ele teve. E dessa mulher ele lembra, né, cara? Você vê. Porque ele tem as fotos ainda, né? Sim, ele teve um caso com ela e de fato, né? Ele errou. As pessoas são humanas e cometem erros de vez em quando, né? Então acontece de dar uma escorregada e você fala, puta, que merda que eu fiz. Então volta atrás e fala, puta, a mina era realmente o amor da minha vida. Mas aí aconteceu todo um descambou depois desse erro dele, descambou num erro dela também. E aí os dois se desentenderam e nunca mais se entenderam. E tem uma coisa nesse episódio, Gabi, que tem também naquele filme O Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança, do Jim Carrey, que eu acho maravilhoso, que é praticamente uma terapia pra ele, né? Essa conversa com a inteligência artificial, porque ele começa... Referência. Não, e ela questiona... E ela questiona todo o tempo as coisas que... A memória dele, né? Porque ele fala, é porque a gente tinha uma banda e não sei o quê. Por que você não deixou ela tocar o instrumento que ela gostava na banda? Porque ela nunca pediu. Mas ela amava esse instrumento. Ela poderia tocar na banda com esse instrumento. Você nunca perguntou pra ela por que ela não gostava? Aí, tipo, ela começa a questionar ele, né? Tipo, no bar aqui, ela tá longe de você com um cara do lado. Por que você ficou a noite inteira fora dela? Porque ela tava sentada com esse idiota. Mas por que você não foi lá e depois tentou falar com ela? Ela tava aqui dançando, por que você... Ela não tava confortável com esse cara do lado, por que você não foi lá? Por que você tá do lado? Entendeu? Ela começa a questionar e ele começa a perceber que não, ele não era tão... Né? Não era do jeito que ele tava contando a história, né? E o mais foda disso tudo é a reconstrução da fotografia, cara. Eu fiquei bem impressionado, assim, porque eles reconstroem a fotografia em 3D, assim, e conforme o Paul Giamatti vai lembrando das coisas, vai abrindo, vai expandindo a fotografia, né, cara? Então ele lembra de certas coisas que ele tava fazendo junto com ela, e aí ganha um 360, assim, enorme dentro da fotografia, e você vê coisas que você não via antes, sabe? Tipo, você vê ele numa fotografia olhando pra mulher dele dentro do quarto, tocando violoncelo.
Mas aí ele consegue entrar e ver ela tocando violoncelo dentro do quarto. Na fotografia não tem isso. Então eu achei isso brilhante, assim, cara. É uma E vou memória, te. assim, muito legal. Que também tá próximo, né, de acontecer. Então, é isso que eu ia falar. Eu acho que essa tecnologia é a que a gente tá mais próximo de ter. Pra quem Uhum. já conseguiu ter uma experiência de alguma feira de tecnologia, eu falei até pro Gabi que eu fui um tempo atrás, né? E eu vi o último óculos da Google, mais recente. Cara, é assustador a imersão daquela porra. Óbvio, não Uhum. deve ser tão realista que nem isso aqui, porque é direto na mente, né? Aquilo ainda tem um Então, aparelho, mas. que é um negócio recorrente em toda a temporada, né? É lidar com a mente, né? Todos os episódios passam por isso, né? Todo mundo entra em algum lugar dentro da mente. E a mente que projeta isso, é uma expansão da mente. Então, todos os episódios têm um pouco disso. Mas aqui, a expansão da mente é usada de uma maneira tão sensível. A sensibilidade desse episódio, cara, assim, é um É, negócio muito brilhante, cara. e tem outro ponto, né, Gabi, que eles tocam, que assim, já pro desfecho, quando a gente. Ele tá tentando descobrir mais ali sobre. Tentar lembrar por que eles brigaram e tal. Ele começa a contar, porque ele traiu ela descobriu e ela foi embora. E eles iam se reconciliar. Só que ela sumiu. E ele não consegue perceber um detalhe. E aí, numa foto, a gente percebe o detalhe. Ela deixou uma porra de uma carta. Só que ele ficou tão puto, ele achou que ela tinha largado ele, quebrou o quarto inteiro e não olhou a carta. Não olhou a E essa caixa. Então ele carta. colocou as coisas dentro de uma caixa, Porra, né? cara. Ele tacou tudo que ele tinha coisado no hotel, tacou tudo dentro de uma caixa e foda-se. Só E ele depois de nunca leu. tantos anos ele foi olhar e leu a Então, carta, velho. E Gabriel, assim que eu ele vou falar. E bicho, assim que ele A leu hora, a a hora que ele. Não, carta, mas a hora que ele tá na foto e ele vê a carta no chão e ele fica tentando. Não, eu quero ver. é, Ela fala: Não, você não consegue pegar a carta. É só uma foto, não dá pra pegar. é, E ele fica desesperado, cara. Aquela agonia aquilo me ali é deu um. desesperador, velho. Aquilo, cara, me deu um Desesperador. aperto no coração, cara, naquela cena. E aí, assim que ele lembrou que colocou as coisas do hotel na caixa, aí ele acha a carta dentro de uma revista, Uhum. cara. E aí, quando ele lê a carta, a primeira reação dele, cara, é pegar a fita. A fita que tinha a música que ela gravou quando ela tocava violoncelo, que ele Sim. adorava. E ele Ele falou. E ele poderia tinha. lembrar dela o tempo E todo, ele tinha cara. mentido, né? Ele falou que não É, tinha essa fita. não tinha. Ele tinha mentido, ele poderia lembrar dela o tempo todo, só que ele quis lembrar só depois que ele leu a carta e falou que ela queria estar com ele, cara. Ela ia perdoar ele. Eles iam se perdoar e eles iam seguir em frente. Ela ia falar que tava grávida e tudo, né? Cara, brilhante, velho. A hora que ele põe a porra da fita e começa a tocar a música, bicho, eu fiquei emocionado, bicho. E Real. assim, e a fotografia, né, Gabi? Porque assim, eles vão pegando ela tocando o violino, e aí ela Aos vai poucos. virando com o Bem cabelo aos assim na poucos. cara, e até a hora que a gente consegue ver um sorriso completo assim no rosto dela, né? E E aí aí, ela tipo, faz um movimento corta com pra cena. o cabelo mexe, né? E aí Aham. aparece o rosto dela, e aí, puta, aí é emocionante demais. E aí Aí já é. corta direto pra ele indo pro enterro dela, né? Que é meio triste, assim, né? A vida do cara Sim. passou e ele não vai recuperar mais esse momento, ele só vai morrer sem É. culpa. Mas acabou, passou. É triste É, nesse aspecto. A mina morreu, ele não vai poder mais falar com ela, cara. e fala muito sobre também. É engraçado, né? Mas a gente vive uma época muito fria de relações, assim, pessoais por conta da internet, por conta dessa movimentação toda. Mas nesse episódio em especial, a gente vê como os detalhes no passado eram tão importantes. Não revelar uma foto, como ele não tinha revelado essa foto. Tipo, Uhum. poderia ter feito a diferença ter revelado essa foto. Como, por exemplo, se ele tivesse tentado ligar pra ela, se tivesse internet, provavelmente eles teriam se encontrado em algum momento. Mas como não existia nessa época, 90 e pouco ali, comecinho, então, tipo, eles se perderam mesmo, as pessoas se perdiam. É muito normal a gente ver relatos assim, né, de pessoas que se perdiam e nunca mais tinham essa chance. E aqui é um pouco é um pouco triste também, apesar de ser emocionante, é um pouco triste saber que eles não tiveram essa oportunidade, pelo menos, porra, a gente teria ficado junto. Ela pergunta pra ele uma hora, você teria perdoado ela? E ele fala, não sei, mas dá pra ver na cara dele que ele perdoaria, cara. Eu Dá não pra ver que, sei, tipo, né? Mas caguei. perdoaria, lógico que perdoaria. Quem não, cara? Um amor desse, de você ficar nervoso e querer esquecer a pessoa, recortar as fotos, a cara dela, assim, pra esquecer mesmo. E até esse certo ponto você conseguir esquecer, puta, é pesado, cara. Pra mim, dizendo aqui, é o melhor episódio da temporada, com toda certeza. E um Sim. dos melhores episódios de Black Mirror já feito, cara. Eu gostei pra caralho desse episódio. A melhor atuação, sem sombra de dúvidas.
Paul Giamatti é um monstro, cara, atuando aqui. Eu curti demais o episódio. Pra mim, um dos melhores da história de Black Mirror. Concordo com você, Gabi. E vamos agora pro último e o mais, digamos assim, acamado pela galera que queria ver essa temporada, que é o USS Callister Infinity. A tripulação do USS Callister está presa em um universo virtual infinito, lutando pela sobrevivência contra milhões de jogadores. Uma sequência do episódio da 4ª temporada que expande os temas de identidade digital e exploração corporativa. Gabi, esse episódio aqui também, ele é um episódio que era muito celebrado, ganhou prêmios e o caralho a 4, e é um episódio que me surpreendeu porque ele consegue ser até melhor do que o primeiro, cara, do que daquela na temporada. verdade, pra ser bem sincero, eu não gosto muito do primeiro, né? Sim, eu lembro. Acho abjeto, assim, o primeiro, não curto. Porque pegar um produto que nem o Star Trek, por exemplo, cara, o Star Trek era um negócio revolucionário pra sua época, sabe? O Gene Roddenberry, ele botou pessoas, um russo, uma pessoa negra e pessoas juntas na década de 50, sabe? Isso é impensável, assim, se você for parar pra analisar. Porque o cara queria um mundo melhor. E aí, quando você vê o que se tornou o episódio usando a ideia do Gene Roddenberry, cara, é meio escroto, assim, até, sabe? Então eu não curto muito o episódio. Mas aqui, a expansão eu gostei. Porque traz ideias muito palpáveis, né? Deles saírem do buraco negro lá, aí matou o Jesse Plemons, saiu do buraco negro e foi pra nuvem do jogo lá da Infinity. Né? Então, eu gosto da ideia deles tentarem sobreviver, sabe? Simplesmente roubando o crédito das pessoas. Como se fossem piratas mesmo, sabe? Eu gosto da ideia, acho foda, acho fantástica. E o desenrolar do episódio, as ideias que foram desenrolando do episódio, cara, muito legal também. O Jesse Plemons bonzinho, por exemplo, eu gostei também dessa ideia. É muito legal, velho. Então, tem toda essa questão também, Gabi, e eu diria que por conta a gente não ter visto tanto de como que seriam essas pessoas lá de fora, tinha muito delas que eram pessoas ruins, né? A gente já sabia disso, e a gente começa a conhecer mais. Eu acho que tem alguns pontos, assim, que são mal explicados e tal. Por exemplo, a morte do cara que morreu carbonizado, e aí eles usam a desculpa de que não, que ele só transferiu pra outro lugar. Mas isso tira um pouco do senso de urgência, né? Porque tá todo mundo com medo de morrer ali. Isso tira um pouco, porque eles dão a desculpa que, como ele queimou e tal, os restos mortais dele ainda estavam vivos, né? Só que eles vão para um planeta muito específico, né? É o planeta que eles ressuscitam. Né? E ele ressuscitou lá, com os restos carbonizados e tal. Acho uma ideia ruim? Acho, mas dentro de um bagulho de videogame, acho que cabe, sabe? Acho que cabe. Mesmo eles não ressuscitando, assim, no universo que eles estão agora, eles sangram, né? Eles podem morrer a qualquer momento e não voltar mais, né? Eu gosto da ideia do cara voltar, assim, depois de estar carbonizado. E eu gosto mais ainda da ideia de ter um clone trabalhando o universo inteiro, sabe? Do Jesse Plemons, por exemplo. Que era um cara bondoso, né? Você vê, até nisso eles consertam um episódio, né? Que aí eles falam que o cara que assistia a Frota Estelar, né? O Starfleet aqui, né? Star Trek deveria ser. Ele é um cara de ideias, né? Ele é um cara que não quer fazer o mal para as pessoas, né? E aí ele acaba ficando puto, assim, sabe? Você vê que dentro do cara há o mal. Só que o cara evita esse mal o tempo todo, né? Cara, praticamente escravizaram ele como em Severance, né? Tipo, como no Ruptura. Escravizaram ele sem ele saber, né? Porque é isso que o clone faz. Ele tá lá na garagem dele fazendo o que ele ama. Que é construir o jogo dele, né? E aí, no fim das contas, ele tá sendo escravizado. É isso. E aí tem toda essa questão de mostrar como que ele se torna esse vilão, né? Porque, tipo, porra, passou 500 anos sozinho lá fazendo a mesma coisa, ninguém vai ver ele. Quando ele vê uma pessoa pela primeira vez, ele quer que ela fique lá. E aí é quando se revela, literalmente, ele virando esse cara com excesso de poder, né? No primeiro episódio que a gente vê um cara que ele não entende que essas pessoas são humanas, né?
Ele tem dificuldade de humanizar essas pessoas. Então ele acha que é só uma pessoa digital aqui. Eu vou dar tiro, é uma pessoa digital, vou dar um tiro e já era, né? E depois exatamente. a pessoa sangra, né? Morre de uma maneira brutal. Você vê até as mortes das pessoas que tem a tag, né? A hashtag. As pessoas que têm a hashtag morrem de uma maneira, assim... Elas desabam, né? De bolinha e tal. As mortes dos clones, não. É sangue, é pesada a morte deles, né? Então, sempre pros empresários, a vida não vale nada, né? Seja uma vida de clone, seja uma vida digital, seja qualquer coisa, né? No fim das contas é isso, né, cara? Os caras só querem saber de dinheiro. Ô, Gabi, você considera que essa série aqui, pela fotografia dela, que até é uma homenagem ao J.J. Abrams, ao Guerra nas Estrelas do J.J. Abrams ali, né? Do Star Trek do J.J. Abrams. Do J.J. Abrams, você acha que é a série que talvez puxe o orçamento lá pra cima? Porque deve ser caro, né, cara? Fazer uma... É uma série, é um episódio bonito, né? Acho que sim, Gê. Acho que é o episódio, sem dúvidas, mais caro e é o episódio que os caras mais apostaram durante a temporada, né? Porque você vê, o episódio tem 1h30, né, cara? É praticamente um filme. É um filme. Aliás, era pra ser um filme, você lembra que teve um boato desse que ia virar um filme e tal? E aí eu acho que eles recuaram e acabaram transformando num episódio grande, né? No fim pode ser isso mesmo. No fim das contas é um filme e, cara, eu acho bom. Acho a homenagem em cima do J.J. Abrams, né? Mas tem coisas da série mais antiga, né? Os uniformes parecem bastante, né? Parecem até mais do que os do J.J. Abrams, por exemplo. E o final dele é um final que eu acho que é muito Black Mirror, porque a gente tem a personagem principal que tá lá presa, ela consegue entrar na cabeça da humana original, né? Porque ela acaba tendo uma morte cerebral lá meio suspeita, meio estranha, um atropelamento de carro, sei lá, meio do nada. E aí ela acaba voltando pra cabeça dela. Só que ela volta pra cabeça dela com toda aquela tripulação também junto, né? Na cabeça. E aí ela meio que vira a nave. Os olhos dela é o visor da nave. O que você achou desse final, divertidamente, cara? Né? Isso, pô, verdade. boa, ótima referência. Cara, eu não sei. Pra mim você falou de continuar. Cara, eu não continuaria mais, né? Mas tem toda a pinta de se quiserem continuar, eles continuam. Pra mim, encerrou ali, tava bom. Eu acho forçado. O final ficou meio estranho, né? Eu não gostei muito dessa ideia dela voltar pra cabeça da menina que teve a morte cerebral. Achei isso meio estranho. E mais estranho ainda, porra, a nave ter ficado dentro da cabeça dela, né? Porra, achei esquisita a ideia. Mas ok, pra mim seria um final mais agridoce, né? Vamos dizer assim. Seria um final agridoce que todo mundo sobreviveu. Né, no fim das contas. E aquela coisa, né? Porque, tipo, eles ficam na cabeça dela, mas tem uma ideia meio idiota lá de que eles estão lá, mas pra falar com ela, eles têm que ligar no telefone. Tipo, ela não consegue ouvir eles, né? Como se fosse uma... Eles veem o que ela está vendo, mas não conseguem se comunicar sem que ele seja pelo telefone, né? Já pensou que situação horrível? Você quer dormir e a pessoa tá num date lá, porra, que situação tá desconfortável, né? Tá todo mundo vendo, você sendo enrabado, você tá lá sendo enrabado e tá todo mundo vendo você, cara. Cara. É uma situação esquisita, né, cara? Exatamente, eu achei... Mas é aquilo que eu tava comentando com você até em off, né? Esse episódio tem muita cara de que é um gancho, ele deixa um gancho muito amplo, assim. Não temos grandes mortes, temos uma prisão do vilão e tal, mas a gente ainda tem todo aquele universo e ela promete que vai desfazer aquilo. Ah, você já descobriu como vai tirar a gente da sua cabeça? Ah, eu tô estudando isso, tal. Então, tipo, a gente tem meio que isso por vir ainda. E a tecnologia de clone que era proibida tá solta ainda, né? Porque no fim das contas a Infinity não existe mais. Então vai mandar esse povo pra onde, né? Esse povo que tá dentro da cabeça dela vai pra onde? Não tem mais como ir pra Infinity, né? E a máquina do clone... Putz, aí eu já não sei, né? Provavelmente a polícia prendeu junto com o cara, né? Junto com a empresa inteira, né? Provavelmente foi tudo apreendido. Você entendeu por que o plano dela inicial não deu certo? Porque o plano não era ela ir voltar pro corpo e o pessoal ficar num servidor separado. Ele ainda falou, pode fazer os dois e tal.
Acho que isso não aconteceu, hoje porque o servidor foi pro saco, cara. Foi pro espaço, o servidor não existe mais, porque ela cara. matou ele. Porque ela matou ele, né? Ela matou ele, o Ah. servidor deixou de existir, cara. Deu erro. 606. E acho que no geral misturou tudo. Ela acabou indo pra cabeça, só que com os caras juntos. Desse jeito, né? Ele falou que. O cara falou que era possível, né? Fazer isso. Falou. E no final acho que misturou tudo, né? Misturou tudo e já era. Gabi, mas vamos lá, cara. A gente tem que vamos dar nota pra temporada inteira. Então, pra 7ª temporada, qual nota você daria? Quantos cafezinhos, cara? Vamos lá, Gê. Eu gosto, eu sempre gostei muito de Black Mirror, né, cara? Eu acho que as primeiras temporadas eram todas 5 cafés, né, cara? Eram negócios muito revolucionários pra época e acertou a maioria das coisas. Porra, quem diria que a gente ia ter o nosso Valdo aqui? Bolsonaro é praticamente o Valdo, né? Então, todo mundo que falava mal desse episódio, hoje vai ver esse episódio e fica horrorizado, assim, né? É um episódio de 2007, se não me engano, alguma coisa desse tipo. Como essa temporada ela acertou mais do que errou, cara, e tentando debaixo da asa da Netflix, que é um streaming que mata tudo que ela toca, né? Cobra Kai morreu pra mim depois que ela apareceu lá. Putz, cara, eu dou 4 café, cara, porque nem todos os episódios são tão bons assim, né? Tem uns melhores do que outros. Acho que no final das contas, eu acho que é uma temporada 4 cafés com muita facilidade, cara. Eu vou dar 4 cafezinhos também. Eu concordo com o Gabi, eu acho que é difícil você pensar numa temporada tão grande, porque a gente tava vindo de temporadas menores, com 3 episódios, e desses 3 episódios, às vezes tinha um que você conseguia tirar alguma coisa assim mais divertida. Mas mesmo assim, se não chega perto, cara, desses episódios aqui. Nós temos aqui praticamente, como vocês puderam ver durante a nossa conversa, não tem nenhum episódio assim muito ruim, péssimo, sabe? Tipo, nossa, que horror esse episódio aqui. Eu diria até que o episódio pior, que é o 2, seria um episódio médio das outras temporadas. Da temporada assim. passada. Se fosse é tipo um Jones Zorro, tá ligado? Que é o episódio da Salma Hayek da passada, temporada passada. Não é um que é o melhor bom. episódio da É temporada o melhor passada. episódio da temporada. Me não é bom, sabe? É bem isso daí, Gê. É igual lá o episódio da broderagem. É um episódio bom, assim, sabe? É o único episódio bom da temporada, acho que da 5ª. Enfim, né? Acho que aqui tem muito episódio bom e pouca coisa ruim, assim, sabe? É muito destaque, né? Exatamente, cara. Eu acho que assim, tem muito episódio que vai conversar de um jeito diferente e o Gabi matou a pau quando ele fala no começo, e eu acho que a gente nem conversou muito sobre isso, mas eu acho importante pontuar como eles pelo menos tiveram uma coerência de seguir uma linha só. Então, essa temporada é sobre mente. É sobre a sua mente. Então ela vai falar sobre vários pontos ali de como é a mente, de como a tecnologia pode afetar a mente. Ele não fica, tipo, esquizofrênico, falando cada episódio sobre uma coisa, não. Ele tem uma coerência, então ele é bem linear, assim, isso é legal. Cada episódio explora isso de uma maneira diferente, né? Um episódio explora isso em termos de saúde, né? De saúde pública e tudo. O outro explora isso de como isso vai funcionar para o entretenimento nos filmes. O outro explora isso de uma maneira mais emocional. O outro explora isso através de videogame, sabe? Então, tem um monte de expansões de mentes diferentes para você refletir sobre todas, né? Eu gostei disso na temporada. Trabalhar um tema em cima da temporada toda. Gostei, cara. Exatamente. Eu acho que por isso a temporada merece 4 cafezinhos. Eu acho até que ela poderia ser 5 se tivessem todos os episódios mantido o mesmo nível. Temos aí praticamente. Se tivesse o episódio do Callister, o episódio do Paul Giamatti, o episódio do Capaldi, eu dava seria café com muita facilidade, velho. Mas como tem os outros que arrastam um pouco pra baixo, por não serem tão bons quanto esses 3 episódios, acho que 4 cafés... 4 fica justo, né? Fica justo. Fica bem justo. Fica bem justo. De uma temporada que eu não tava esperando nada, eu assisti o primeiro episódio e falei pro George, nossa, eu tô com uma preguiça enorme, porque parece muito com a temporada anterior. Você assiste o primeiro episódio e fala, ok, mas puta, tô com preguiça. E aí você foi assistindo os outros, assim, foi melhorando, cara, foi melhorando. Então é isso, gente. A gente fecha com 4 cafezinhos. É importante a gente ressaltar aí que a gente
fez um esforço pra ver se o Gabi viu tudo praticamente em 2 dias, cara. O Gabriel que é praticamente o... Cara, é praticamente o personagem do primeiro episódio lá que trabalha, faz hora extra todo dia, tá ligado? Eu tive que ver, teve episódio que eu vi no ônibus, né, cara? Porque não deu pra ver. E aí os outros episódios eu vi tudo de madrugada, assim, pra assistir de madrugada, assim, mata a noite de sono pra ver. E é isso aí, cara. A gente tem que fazer esses esforços, porque ver filme, não tô conseguindo mais. Imagina a série, né, cara? Que é pior, que é mais longa ainda. A série pelo menos tem um advanced da Netflix de você, tipo, baixar os episódios e conseguir assistir dentro do ônibus, né? Então isso já ajuda bastante, mas filme é bem foda, né, cara? Ou você vai no cinema ou você baixa em casa. Eu não consigo baixar pelo celular. Então é isso, pessoal. Deixem seu like aí no vídeo, seu comentário dizendo o que vocês acharam dessa temporada, qual episódio vocês gostaram mais. E não venham com o SOS Callister, porque é muito óbvio. Eu quero que vocês saiam do óbvio, entendeu? Gostar de SOS Callister é fácil. Eu quero ver vocês filosofarem como a gente fez aqui com os outros episódios aqui, que são mais profundos e mais intimistas. Mas é isso, pessoal. A gente volta numa próxima aí. Na semana que vem a gente vai ter alguma coisa também aí. Fiquem atentos, um beijo e até lá.